Bom dia, tudo bem com vocês? Meu olho tá um pouco inchado. Geralmente eu começo a trabalhar às 5 horas e hoje eu acabei dormindo, porque ontem eu fui dormir tarde. Queridos, nessa manhã, o que o Senhor coloca no meu coração é aquele versículo que Deus ele é pai de órfãos e Deus é o Senhor dos órfãos e das viúvas, né? Deus é pai de órfãos e às vezes juiz das viúvas. Depende da tradução que você vai pegar, você vai ver essa analogia. E nós olhamos para esse texto e a gente olha para o passado, né? Porque no passado tinha a questão lá da viúva de Sarepta e tantas viúvas que sustentavam Cristo. Eram elas que mantinham o ministério de Cristo. Os improváveis, né? E cuidava dos órfãos, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Então, por isso, depois que ele vai para a cruz, ele ressuscita, ele se levanta como aquele que cuida daqueles por quem ele foi cuidado, amém? E nós olhamos para esse texto e nós falamos, isso é no passado, né? Mas, queridos, essa palavra ela é muito atual. Simone, por que você está dizendo isso? Eu quero dizer para você que talvez pareça uma demagogia o que eu vou te dizer nessa manhã. Mas o meu sonho é quando nós, como cristãos, pegarmos nas mãos uns dos outros, olharmos para o lado, o nosso próximo mais próximo, que às vezes está dentro da nossa casa, às vezes está dentro da nossa família de sangue, às vezes dentro das igrejas, e a gente passa por essas pessoas, e a gente prega eloquentemente, e a gente diz tantas coisas, mas as pessoas estão morrendo do nosso lado. E a gente está tão preocupada em pregar, tão preocupada em falar, né, acerca de algumas coisas, mas nós não temos sido cartas vivas. Queridos, eu sonho com a igreja de Cristo se mobilizando pelas almas. Eu não vou falar de uma política, porque a política ela é o reflexo do que a igreja tem vivido na terra. Eu olho para um lado e eu vejo um irmão passando necessidade. Eu olho para o outro e vejo outro irmão passando necessidade. Eu olho para mim e muitas vezes eu não consigo ser resposta na vida de alguém que precisa. E aí a gente corre pelos valores, pelas pessoas. Muitas vezes a gente tenta ajudar do nosso jeito. As portas se fecham. Então, queridos, nessa manhã eu quero dizer que eu sonho com a igreja que vai olhar muitas vezes para um irmão que chega com uma casa totalmente desestruturada. Irmãos que se unem para refazer a vida dessas pessoas. Eu sonho com um dia que a igreja realmente vai ser resposta na vida das pessoas. Ai, Simone, você tá muito emocionada. Cada um tem seus problemas. Cada um tem uma história. Muito bem. Vamos falar de história então. E se fosse você? E se fosse você? Ninguém é tão bom que não possa aprender. Ninguém é tão pobre que não possa dar. Mas, queridos, o que nós conseguimos muitas vezes de imediato suprir é o pão de cada dia para alguém. Mas e o resto? Nós falamos de uma igreja, meu ministério é chamado, né? Meu chamado é de cura e libertação. Eu sou uma mulher de oração, né? Sou intercessora também. Eu tenho chorado nesses dias, pelo que eu tenho visto com a igreja. Nós estamos em época de eleição e cada um, de alguma forma, vai votar em alguém, porque precisa votar. Porque você precisa escolher uma cadeira lá, senão alguém vai escolher por você. E senão, mais uma vez, a gente vai reclamar de algo que a gente não fez. Mas eu sonho com essa igreja, gente, por onde eu vou, por onde eu tenho ido. Eu tenho encontrado pessoas
que nem sabem o que estão fazendo muitas vezes. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui clamando pela igreja. Deus, eu sonho com isso. Será que é demais? Você olhar para o meu irmão que sofre, dar uma vida digna para essas pessoas. Queridos, muitas vezes a gente fala de maçonaria e fala de tantas religiões, mas a maçonaria, ela tem uma coisa nela, que é uma fidelidade com a irmandade deles. Eles têm uma fidelidade, eles se movem pela irmandade deles, eles são fiéis, eles só fazem negócios com pessoas que são do ramo deles. Ah, precisa de uma mecânica, vai em tal pessoa. E eles vão, gente. Eles honram as pessoas. Nós precisamos sentar no banquinho do aprendizado. Nós temos um pai que é o dono do ouro e da prata, que tem abençoado a minha e a sua vida, mas pessoas têm morrido, têm tido vida de margem, porque nós não nos movemos pela causa que o Senhor se move. Nós não temos alimentado Cristo, nós não temos dado uma vida digna para as pessoas. Nós estamos entrando por um tempo que, se a igreja não for relevante em atos de verdade, o maior ato profético que a gente pode fazer é construir uma casa para quem não tem casa. E ajudar aquele que não tem pai a ter uma vida digna. Queridos, estou falando de algo que dói na minha alma de ver. Nessa manhã, eu quero pedir ao Senhor que mova-se no seu coração, que você deixe ele se mover. Eu te peço perdão se não é a mensagem que você gostaria de ouvir nessa manhã. Mas vidas têm morrido do nosso lado. Quando a gente começa a ver que o problema é muito grande, a gente se fecha, a gente lava as mãos. Porque nós temos os nossos problemas. E nós não saímos de nós para ajudar as pessoas. Não, imagina que eu vou tirar R$500 do meu orçamento para ajudar a fazer aquele muro. Porque eu tenho as minhas coisas. Queridos, igreja, se arrependa do seu pecado. Arrependei-vos é chegado o reino dos céus. Eu quero clamar nessa manhã para que eu e você possamos corar a nossa cara de vergonha e pôr o nosso rosto no pó. Se fosse lá atrás, a gente teria que colocar um pano de saco, porque é vergonhoso o que a igreja tem feito ou deixado de fazer. Quando a gente se despir de toda a vaidade, aí sim o avivamento virá. Aí sim os dons começarão a fluir. Eu peço nessa manhã licença para você. Para que você se arrependa, para que você incline o seu coração pelo que realmente precisa. E nessa fase de política, e você vê pessoas brigando, vidas estão morrendo. Vidas estão clamando por uma migalha, como aquela mulher fez. Aquilo que para você é irrelevante é muito grande para quem não tem. Entenda de uma vez por todas. Por que quando alguém morre, todo mundo se mobiliza? Mas esquece. Esquece, queridos. Não queira você passar por situações que nós temos visto. Eu ando muito. Eu vou em muitos lugares. Eu não vou entrar no mérito de que fulano fez aquilo porque tá merecendo. Queridos, Deus nos chamou para julgar. Deus nos chamou para amar e ser relevante. Os profissionais de ação social vão dizer: porque a gente se move, a gente tenta dar uma vida digna para eles, mas muitas vezes eles nem sabem, né, valorizar o que está sendo feito. Eu não estou falando nesse sentido e nem vou entrar no mérito, né, porque cada caso é um caso. Eu estou falando de pessoas que vivem do nosso lado.
e que tem tido uma vida miserável e que a gente vai lá e ora e bate a mão nas costas, o Senhor vai te abençoar. Mas se veio até você, é você que tem que ser resposta. Você não tem, você tem que lutar, você tem que ir atrás, você tem que ajudar. E a gente vai virando as costas. E a gente vai virando as costas. Meu Deus, nesta manhã eu quero te pedir que as pessoas comecem a chorar pelas causas que o Senhor chora. Mas muito mais que isso, se mover e serem efetivos pela tua causa. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu seja essa pessoa, meu Deus. Somos tão pequenos, somos tão falhos, que a gente possa viver os frutos do nosso arrependimento, manifestando eles por onde nós formos, queridos, nessa manhã. Essa é a minha oração. Eu te peço perdão se eu me estendi, mas é isso. Nós precisamos levantar do nosso ego, nós precisamos levantar das nossas facilidades, porque mesmo na nossa dificuldade a gente já tem muito para dar e a gente precisa se movimentar. Amém? Movimente-se. Movimente-se pela causa que o Senhor se move. Eu não tenho, mas a gente consegue, a gente tem que ir atrás, a gente tem que bater, a gente tem que clamar, a gente tem que fazer por onde. E não é fazendo alianças políticas, não. É pedindo e clamando pela humanidade de um povo que tem que se unir. Amém? Que Deus te abençoe. Quero deixar só um parênteses aqui. Você que é cristão, pense no seu voto. Pense no seu voto. Nós não podemos pregar família, nós não podemos pregar que somos contra o aborto e votar em partidos que vão contra esses princípios. Depois, você não vai reclamar da educação do seu filho na escola. Depois você não vai lá brigar com o profissional, que também às vezes é refém de um sistema. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Pense e haja. Esse é o momento.